Doutora, me ouve? Sim, Também estou ouvindo você. que bom. Bom, vamos lá então. Bom, agora, pessoal, vamos estar iniciando a nossa Masterclass. Vou estar compartilhando o material para que a gente possa estar acompanhando. Antes, a doutora Michele, que hoje é a nossa convidada, vai estar se apresentando, né, para todos vocês. Ela é uma profissional que atua, ainda não foi começada a compartilhar, Isadora, só um minuto, que ela é uma profissional que atua hoje diretamente na área de assunto que vai ser tratado aqui, inclusive com direcionamento profissional, em consultorias hoje empresariais, já atuando dentro de algumas empresas, e que é parceira nossa na plataforma de saúde Diana, tá bem? Então, a gente passa aqui a palavra para a doutora Michele. Tá, doutora? Eu vou estar compartilhando aqui a tela, vou estar preparando, enquanto isso pode ir se apresentando para os nossos alunos. Tá joia, obrigada. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Michele, sou psicóloga clínica e organizacional, atuo nessa área já há mais de 5 anos. Trabalhei muitos anos em RH, gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo, que se chama Guapiaçu, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Atualmente eu estou em tempo integral na clínica, no consultório, atendo, né? O meu público maior, meu nicho maior são crianças e adolescentes, né? E também trabalho com a consultoria em recursos humanos, tanto na construção do departamento, né? Em empresas que ainda não têm, quanto na gestão da saúde mental, da NR1, que está se iniciando aí, que está chegando, né? Uma nova norma, uma nova lei. Então, a saúde mental ela está bem falada nas empresas, né, ultimamente. E esse mês, especificamente, setembro, né, é o Setembro Amarelo. A gente fala, principalmente nesse mês, né, eu falo que não só no setembro, né, mas a gente deve falar de saúde mental o ano todo, o tempo todo, em todos os momentos, em todos os nichos, né, mas especialmente no setembro a gente conscientiza, né, a prevenção ao suicídio. Então, vamos dar início, né? Quero falar um pouquinho aí do Setembro Amarelo, falar um pouquinho dos registros que nós temos no Brasil hoje, né? Hoje nós temos um registro de 14 mil casos por ano, né? De suicídio no Brasil. Isso, se você fizer o cálculo, é uma média de 38 pessoas por dia, né? São muitas pessoas que tiram a sua vida, né, durante o ano todo. E só uma ênfase que a gente abre, né? A pessoa que comete o suicídio, ela não quer morrer, né? Ela quer terminar com aquela dor que ela sente. Ela quer acabar, aniquilar com o que ela está sentindo, né? O principal aí não é a morte, e sim terminar com a dor, né? E dentro desse número que eu trouxe, 32% são estudantes universitários, em universidades públicas, federais, particulares, né? E o que levam esses jovens, adolescentes, né, esses adultos também, a estarem, né, estarem cometendo muitas vezes as cobranças excessivas, né, de familiares que depositam muita confiança que eu digo assim, né, no sentido de o outro ser aquilo que talvez ele não foi e gostaria que ele fosse. Isso acaba sendo excessivo, né? Tanto de familiares quanto de si próprio também, pessoas que se cobram excessivamente, né? A busca pelo sucesso que é algo que a gente tem visto muito nas redes sociais, a busca pelo sucesso, a busca pelo reconhecimento, a busca em ser visto, né? E isso acaba frustrando a gente. A busca da identidade, pessoas que se perdem em quem elas são, elas se esqueceram de quem elas são e elas estão em busca disso, né? E outros fatores que podem envolver o uso excessivo de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, dentre outros fatores, né? A psicologia, ela nos fala que nós somos constituídos, então nós somos feitos, tá? Por mente, corpo e alma, ou espírito, em algumas definições.
Corpo e mente são intimamente conectados, eles estão ligados, eles estão juntos. E o desequilíbrio disso afeta um ou o outro. Então, eles precisam andar em conjunto, eles precisam andar juntos. Na abordagem holística, ela nos diz que nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, cuidar dessas dimensões é necessário para que a gente tenha uma vida completa e plena. Até aí, tudo bem? Todos estão acompanhando? Perfeito. Ó, aqui no chat o pessoal está acompanhando, inclusive já tiveram algumas interações, né? Uma aluna de nome Laís Fonseca, ela mencionou que, infelizmente, ali na cidade dela teve um caso de uma criança de 11 anos que acabou se suicidando, né? E complementou aqui, né? Infelizmente não dá para entender, né? Como acontece. Acredito que no senso comum, né, doutor, a gente fica impactado e realmente fica sem entender quando algo desse tipo acontece, né? Sim, é uma notícia que nos choca, né? Que nos deixa muito mal. E a quantidade de crianças que têm se cortado ou que têm planejado o seu suicídio é muito grande. Atualmente eu estou com uma adolescente, ela chegou para mim essa semana. Os pais descobriram um caderno onde ela escreve sobre os sentimentos, sobre as emoções, e lá ela fala que ela tem o desejo de não existir mais, que ela acha que seria melhor morrer, né? E eles encontraram esse caderno e ela começou a passar comigo essa semana. Ainda não tive algo tão profundo com ela, mas de início você já vê que é falta de identidade. Os amigos fazem bullying, excluem ela de situações e eles não sabem lidar com esses sentimentos. Para nós já é difícil, nós que somos adultos, né? Que temos essa capacidade de chegar, sentar e conversar, é difícil. Imagina para uma criança. Com certeza, doutora. Bom, diante disso, vamos continuar. É... Então, o equilíbrio emocional ele está diretamente ligado ao desempenho acadêmico, que é o que a gente vai falar aqui nesse momento, tá? E depois vocês vão tirando as dúvidas tanto sobre suicídio quanto sobre outras coisas, tá? Então, o equilíbrio emocional ele está diretamente ligado ao desempenho acadêmico. Por quê? Porque uma pessoa, como ela lida com as suas próprias emoções, afeta a concentração, a motivação e a capacidade de aprendizagem, né? E aí, diante disso, a gente vai falar de alguns pontos principais, né, para relacionar isso. Então, primeiro, todos acompanhando, o controle da ansiedade e do estresse, que é uma coisa que todos têm todos os dias, né? A nossa vida louca, a nossa rotina é sempre muito louca, muita coisa, então a gente precisa ter a capacidade de controlar ansiedade e estresse. A ansiedade excessiva diante de provas, diante de trabalhos, ela pode prejudicar a memória e também a atenção, né? Quando o aluno ele aprende a regular, né, a ter essa regulação emocional dessas emoções, ele consegue usar essa energia negativa em favor a ele, porque ela se torna produtiva. Então, em vez de se bloquear e ter pensamentos ansiosos e até mesmo uma crise de ansiedade por conta do estresse e da pressão que isso causa, ele transforma isso que é negativo em algo positivo para que isso contribua na aprendizagem, na regulação dessas emoções. Então, a gente precisa, de alguma forma, aprender a controlar a ansiedade e o estresse. E a gente vai falar disso mais para frente. Segundo ponto, a motivação e a autoconfiança. Então, o equilíbrio emocional, ele ajuda a manter, né, a motivação, mesmo diante de alguns desafios, de algumas frustrações que o estudante ou o aluno pode estar enfrentando, né? Então, estudantes que confiam em si mesmos, né? Eles tendem a persistir, a insistir e acreditar que são capazes de superar as dificuldades e as barreiras acadêmicas. E a gente sabe que não é fácil e que é cansativo. Eu imagino que todos vocês trabalham, que todos vocês têm a vida de vocês, têm filhos, têm a rotina de cuidar da casa, de cuidar de filho, né? Então, a gente sabe o quanto isso é estressante e cansativo, né?
E para manter essa motivação e essa autoconfiança, a gente precisa encontrar o equilíbrio emocional diante dessas frustrações, né? O terceiro, foco e atenção. Emoções descontroladas, né, como tristeza, raiva ou preocupação excessiva, ela pode dispersar a mente. Quando a gente está preocupado, por exemplo, né, algo muito comum, nós que somos brasileiros trabalhadores, contas que a gente precisa pagar e não tem dinheiro. Isso nos tira o sono, né? Isso nos deixa muito preocupados. E é óbvio que o seu rendimento ele vai cair, né? Então, emoções descontroladas, né, podem dispersar a mente. Agora, quando o aluno ele está equilibrado emocionalmente, ele consegue direcionar melhor essa atenção para as atividades de estudo. Então, tudo na nossa vida é equilíbrio emocional. A gente precisa entender que há algo bom e algo ruim. Sempre vai existir. E a gente precisa achar um meio termo onde a gente vai regular isso. As relações interpessoais, 4. Então, o ambiente universitário, ele também envolve convivência, né? Vocês, eu não sei como é, não sei se vocês é só online ou se vocês têm essa relação por WhatsApp, vocês têm grupos de estudos, grupos de trabalho, como A dinâmica deles, eles acabam tendo um encontro ao vivo com o professor uma vez por semana, mas geralmente os alunos acabam criando grupos de socialização própria, né? sim. Além das salas de aula que tem dentro do Teams. Eles acabam criando esses grupos de socialização. Então, eles têm essa relação interpessoal. Existe, né? Então, o ambiente universitário, ele envolve convivência. E a convivência significa interagir, se relacionar com pessoas diferentes. Cada um com a sua personalidade, com a sua subjetividade, com as suas crenças, com seus valores e tudo mais que a gente já sabe, né? Então, um bom equilíbrio emocional, ele favorece a empatia para você entender o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento, né? O trabalho em grupo, que às vezes a comunicação dentro de um trabalho em grupo acaba sendo um pouco difícil, né? E a construção de relações positivas nesse ambiente, que tornam um processo de aprendizagem mais agradável e mais construtivo. O número 5. Estão acompanhando aí? Sim. Pode passar o slide. Já passou? Deixa eu ver. Ah, passou. Então, o número 5, saúde geral e rotina. Saúde é algo muito importante. Se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? Então, cuidar das emoções também tem um grande impacto no nosso sono, na nossa alimentação e nos hábitos de estudo. Se você estiver cansado o tempo todo, e a gente precisa entender que cansaço é uma coisa, né? Então, por exemplo, eu estou cansado. Eu deito, eu durmo, eu descanso, amanhã eu acordo bem. Beleza, isso é cansaço, o cansaço foi resolvido. Se eu estou deitando, dormindo, e eu ainda acordo cansado, isso já não é mais cansaço, a gente precisa pensar em uma síndrome de burnout ou em alguma outra coisa, que é algo muito falado ultimamente, né? Síndrome de burnout. O que é isso? É uma síndrome que a gente adquire dentro do ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Às vezes, a gente trabalha excessivamente e acaba prejudicando a nossa saúde mental, emocional, né? Por algo que às vezes não está valendo tanto a pena assim. Então, cansaço, você deita, dorme, acorda e passa. Quando ele não passa, já não é mais cansaço. É exceção. Ai, meu Deus, caiu meu quadro. É exceção de estresse mental. Poxa, é muito importante, né? Acredito que esse comentário, e na verdade tudo que foi tratado até aqui, e até peço a permissão para fazer uma breve dinâmica com os Sim, alunos que estão aqui com a gente no chat, doutora, sim, porque eu acredito que muito do que você mencionou já foi gatilho para desistir, né? Para criar o pensamento de, como você mesmo mencionou, não vou conseguir, é melhor eu parar, até agora eu não fazia curso, por que que eu vou começar a fazer agora? sim. Né?
por que que agora, já que está me dando transtorno, né, já que eu não entendo, já que eu tenho dificuldade, só que é muito importante, primeiro, ter a consciência de que esse sentimento ele é completamente normal, passível de você viver algo novo, né, para que você possa tratá-lo, como foi muito bem mencionado aqui por você. Aqui no chat, levanta a mão do Teams rapidinho, só para a gente ter noção, se você alguma vez já pensou em desistir por alguma das circunstâncias que foram passadas aqui, né? Levanta a sua mão, só para a gente saber aqui que a doutora com certeza vai estar dando algumas dicas muito importantes aqui no decorrer da nossa masterclass. Ó, o pessoal aqui está comentando, ó. Está passando por isso agora, é Sim, muito isso. Ó, já tem mais de 4 pessoas com a mão levantada, doutora. Várias pessoas. sim. Gente, isso é uma coisa que todos passam. Todos passam. Todos pensam em desistir, todos pensam que é difícil. Eu mesma, por diversas vezes, já pensei em desistir, né? E o que que a gente precisa pensar? Que tudo passa, tudo passa. Então, se você chegou até aqui, não desista, sabe? Faça uma autoanálise, olhe para você, olha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas olha o que você consegue regular, o que você consegue ajustar, sabe? Cria uma rotina, um hábito diferente, algo que vai te motivar a ir para frente e não desistir disso, tá bom? Mas a gente vai continuar falando um pouquinho mais. Então, a nossa saúde também é muito importante. A gente precisa descansar, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa ter hábitos saudáveis, né? Então, resumindo, o equilíbrio emocional, ele funciona como uma base para o desempenho acadêmico. Por quê? Porque ele organiza emoções, ele reduz barreiras internas e fortalece habilidades cognitivas, pensamento, né? E sociais, que é as nossas relações, necessárias, que são necessárias para o processo de aprendizagem, né? A gente está em constante aprendizagem, o tempo todo a gente está aprendendo algo, né? Então, o processo de aprendizagem, ele começa desde a infância, desde quando a gente aprende a se comunicar, a engatinhar, né? Ele é desde lá do comecinho da nossa vida, né? Bom, vamos lá. Então, diante de tudo isso, né? Como que o equilíbrio emocional ele pode influenciar no nosso processo de aprendizado? Lembrando que aqui a gente está falando do âmbito acadêmico, tá? Então, como que o equilíbrio emocional ele pode influenciar no processo de aprendizado? Na memória e na cognição, né? Então, vamos lá. Emoções equilibradas, elas favorecem a consolidação da memória, ou seja, na construção e a capacidade de raciocínio, de pensar, né? O estresse crônico, ao contrário, ele libera excesso de cortisol. Cortisol é aquele hormônio do estresse, ele que regula a resposta do corpo, né, em situações estressantes, situações de medo, situações de que a gente se sente ameaçado, né? E isso prejudica o funcionamento do hipocampo, que é uma área do nosso cérebro, onde acontece, né, o processo de aprendizado, tá? Depois, autocontrole e disciplina, né? Alunos, estudantes que são emocionalmente equilibrados, né? Eles desenvolvem maior capacidade de adiar recompensas imediatas. O que que é recompensas imediatas? Um exemplo, redes sociais e distrações. Isso é algo que eu gostaria de falar. A gente não consegue estudar olhando o Instagram o tempo todo. A gente não consegue estudar verificando se tem mensagem no WhatsApp o tempo todo. Quando a gente vai estudar para uma prova, a gente vai desenvolver um trabalho, a gente precisa deixar o nosso celular de lado. A não ser que você precise dele, né? Precise dele para pesquisar, para fazer alguma coisa ali, mas tenha o foco do que você está fazendo, né? Não negocie isso. Não fique abrindo rede social, não fique abrindo WhatsApp. Se você precisa estudar, foca naquilo que você precisa, porque você precisa desempenhar isso bem, né? Para focar em objetivos de longo prazo. Excesso de telas, elas viciam e elas
prejudicam o funcionamento cerebral. Tenho muitas crianças que eu atendo que são viciadas em telas. Viciadas de um tipo assim, de ter crises, de não ficar sem, de conseguir dormir apenas olhando um vídeo, com o celular na mão. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Comprovado cientificamente. Resiliência diante de fracasso. Gente, na vida, infelizmente, em algumas situações, a gente vai fracassar, né? Nem sempre a gente vai ser bom em tudo, nem sempre a gente vai conseguir tudo, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de que em algum momento a gente vai fracassar. Em algum momento, mesmo estudando, a gente vai tirar uma nota baixa. E isso não pode ser motivo para fazer com que a gente desista. Muito pelo contrário, isso tem que impulsionar, né? Nossa, eu fui mal, mas eu vou melhor, eu vou bem na próxima. Aonde eu errei? O que que eu posso fazer de diferente que eu não fiz lá, mas aqui eu posso fazer? Será que eu fiquei olhando meu celular muitas vezes e acabei não me concentrando o suficiente? Então, o fracasso ele vai existir, só que a gente tem que ser resiliente. Ser resiliente é olhar para o erro e fazer dele um acerto, é começar novamente, é recomeçar e não desistir, que é mais fácil desistir, né? Então, o equilíbrio ele ajuda a lidar com notas baixas, dificuldades em certas matérias, evitando que o estudante desista ou se desmotive. Isso transforma o erro em aprendizado, nos dando a oportunidade de aprender com erros e começar novamente. Estou vendo que já tem algumas perguntinhas subindo aí. Vocês preferem deixar para o final ou vocês já querem ir falando? O que vocês querem fazer? Ó, como no caso às 19h30 começam algumas Ah, aulas, verdade. eu acho que seria legal a gente ir pelo conteúdo e depois a gente pega o que Tá, sobra e vai respondendo umas perguntas, mas eu já estou separando aqui mesmo, para a gente poder fazer. tá, eu já estou finalizando aqui, tá? Então, diante disso, existem alguns fatores que favorecem o equilíbrio emocional. Quais são eles? O autoconhecimento. O autoconhecimento, o que que é? É você se conhecer, o próprio nome já fala. É você identificar suas emoções frente às situações que acontecem na sua vida. É você olhar para uma situação, por exemplo, uma briga de casal, e você entender que naquele momento não é o momento de conversar. Você precisa se acalmar para conversar depois. Então, o autoconhecimento é isso, é você saber quais são seus limites de se permitir certas situações, né? Então, identificar emoções, reconhecer limites e pontos fortes e também pontos fracos. Estratégias de regulação emocional. Muito se fala de regulação emocional para crianças, que é o quê? A respiração. Uma criança que está com raiva, se você ensina ela a respirar da forma adequada, a raiva dela vai passar. E a gente também. É que a gente não sabe respirar, né? Isso não nos foi ensinado. A gente respira para sobreviver. Mas existe uma forma correta de respirar, que é a regulação emocional, né? Meditação, para quem gosta, esporte, muito importante, atividade física e escrita terapêutica. O que é escrita terapêutica? Às vezes, se eu não consigo falar com alguém, né, se eu tenho dificuldade em me abrir, eu vou escrever. Eu vou, assim como a minha paciente que tem um caderno, porém lá ela coloca coisas, né, que são preocupantes, sobre se matar e tudo mais. Mas se você não consegue se abrir, mas você consegue escrever, então faça isso. Escreva sobre os seus sentimentos em algum lugar. Isso é importante. Rede de apoio. Rede de apoio é muito importante também. Família, amigos, professores, pessoas que te ofereçam suporte emocional, né? Pessoas que estão ali com você, que estão ali do seu lado, né? Organização e gestão do tempo. Ele reduz a sensação de sobrecarga, prevenindo o estresse. A gente precisa de rotina. A gente não pode simplesmente acordar, sair e viver a vida. A gente precisa de rotina. Igual as crianças, 7 horas acordar, 7h10 escovar os dentes, 7h20 trocar de roupa. É assim que a gente tem que fazer. Porque aí a gente organiza o nosso tempo, a gente consegue é, fazer coisas que às vezes antes a gente não fazia. Por que que tem mães de 5, 6 filhos
que dá conta de muita coisa? Porque faz gestão de tempo. Ela não perde um minuto. É cansativo? É. Mas aí você tem o sábado e domingo para descansar. Segunda, sexta, a gente precisa ter rotina. E isso é bom para o nosso cérebro também. E quais são os benefícios acadêmicos diante de tudo isso que a gente falou, né? Então vamos lá. Melhor rendimento em provas, em trabalhos, né? A gente fica mais disposto, a gente aprende melhor e a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? Maior criatividade e pensamento crítico. Eu sou capaz de criar, eu sou capaz de argumentar, eu sou capaz de perguntar, eu consigo debater com os professores, não discutir, né? Debater, perguntar, né? Menos evasão. O que é evasão? É quando você está assistindo a aula online. Eu sei que online é mais difícil, porque às vezes vocês estão no conforto da casa de vocês. Então, evasão é quando você está assistindo a aula e fala, nossa, que aula chata. Desliga e vai assistir uma novela, né? Isso é evasão, é você ir embora, é você sair, né? Abandono dos estudos, por quê? Porque eu penso que eu não sou capaz, eu penso que eu não vou conseguir, e é melhor eu desistir. Mas desistir não é a melhor opção, porque sempre vai ter uma dificuldade na nossa vida que a gente precisa enfrentar. Ambiente, né, universitário, escolar, mais saudável, com menos conflito. Eu vi alguém respondeu aí, falou aí, a minha mente me sabota muito. Gente, o nosso campo de batalha se chama mente. A gente precisa lutar com ela todos os dias. É fácil? Não, é difícil. Mas a gente precisa lutar com a nossa mente todos os dias, né? A gente não pode acreditar naqueles pensamentos intrusivos que vêm dentro da nossa cabeça, né? Freud, ele não acredita em mente. Freud, ele acredita que tudo é culpa da nossa mãe. Já Skinner acredita, né, no ambiente que a gente está inserido, né? Então, no poder daquilo que está aqui dentro. Resumindo tudo isso que a gente falou, o equilíbrio emocional é tão importante quanto a preparação intelectual, porque garante que o estudante esteja em condições mentais e emocionais ideais para absorver o conhecimento, lidar com desafios e manter constância nos estudos. Lógico, um dia vai ser mais difícil, um dia vai ser mais fácil, mas a gente precisa ter constância e não desistir, ok? Vamos abrir então para as perguntas. Alguém quer fazer alguma colocação? Ailton quer falar alguma coisa? Vamos abrir aqui para as perguntas, porque foi tão envolvente, né? Na verdade, tem muita contribuição já aqui no chat de relatos, né, de alunos que se identificaram com o que foi mencionado. A gente tem aqui a Samara, que mencionou que pensou em desistir do curso antes mesmo de começar. O que são os pensamentos sabotadores, né, doutora? Antes mesmo de tomar a ação, a pessoa já coloca empecilhos de que não vai conseguir, mas agora ela está firme e forte e falou que está gostando bastante das aulas. Que bom. Não desiste, não. Bom, é isso aí. Deixa eu ver aqui um outro comentário. Ó, teve uma pergunta que eu achei interessante a respeito da questão de excesso de telas em crianças. É possível, né, ser confundido com autismo? Sim. Para a gente dar qualquer diagnóstico, eu trabalho na clínica onde eu trabalho com uma neuropsicopedagoga, né? E para a gente diagnosticar uma criança com qualquer tipo de transtorno, seja ele autismo, seja ele TDAH, seja ele TOD, seja ele qualquer transtorno, a gente precisa primeiro identificar o ambiente que essa criança está inserida, o seu meio familiar, o seu meio escolar, quais são os hábitos dessa criança, né? Ela tem rotina, ela não tem rotina? O que ela faz, o que ela não faz, o que ela come, o que ela não come, tudo isso, né? Então, antes de dar qualquer diagnóstico, a gente precisa fazer uma investigação. A gente não dá um diagnóstico de transtorno ou de qualquer outra coisa em uma sessão. É no mínimo 2 meses. A gente vai no médico, quando a gente está com alguma suspeita, a primeira coisa que ele fala é o quê? Vou pedir exames, né? Então, no diagnóstico de transtorno, é a mesma coisa. A gente precisa investigar, primeiramente, o ambiente que essa criança está inserida, para ver quais são os hábitos, o que ela tem vivido, o que ela tem
é feito para a gente entender se é um transtorno ou se é falta de limite, falta de regra. E o excesso de telas, ele não causa transtorno, porém ele deixa o nosso cérebro viciado. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. Juliana Chaveiro. Por que, por mais que a gente se esforce, parece que não é o suficiente para ficarmos felizes depois de feitos? Acho que é a questão da ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Sim, porque a gente vive numa sociedade extremamente consumista. A gente vive numa sociedade que nos cobra perfeição. A gente está vivendo tempos onde ser bom é o que importa, né? Não o que você é, não o que você tem para oferecer, né? Então a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente tem, porque a gente fica atrás, né? Eu falo a gente porque eu também às vezes faço isso. A gente fica deslumbrado com as redes sociais. A gente olha a vida de uma blogueira, de um blogueiro e acha que a gente não que a gente possa ter aquilo, porque a gente pode em algum momento ter aquilo, mas a gente acha que aquilo é perfeito e nem sempre é. Então a gente sempre está em busca de algo mais, a gente nunca está satisfeito. E esse é o grande problema da sociedade que a gente vive hoje, né? E também a gente precisa entender, né? Como que é o nome dela mesmo? Juliana? Fez a pergunta? Isso, Tá bom, Juliana, a gente precisa isso, entender Juliana. também, né, as suas dores, as suas emoções, o ambiente que você se encontra, o que você passou na sua vida, na sua infância, para entender se isso realmente é algo seu ou se é algo do momento, né? Então, te aconselho a buscar uma ajuda de um profissional se isso estiver te causando sofrimento, tá? Agora, se não tiver, é por conta da sociedade que a gente vive, que nos exige sempre cada vez mais e nos faz querer cada vez mais. Ótimo. Tereza Correia. Doutora, como fazer para lidar com pensamentos acelerados? Pensamentos acelerados é ansiedade, né? Então, nesse caso, eu te aconselho a procurar um profissional para te dar um diagnóstico de ansiedade generalizada. Eu sou contra a medicação, mas eu sei que ela é necessária, né? Eu não gosto de. Nós, psicólogos, nós não podemos medicar. Quem medica é o psiquiatra ou o clínico geral, né? Mas, se for necessário, o uso de uma medicação. Mas a atividade física, ela ajuda muito no pensamento acelerado e escrever, né? Como eu falei aí. Às vezes você tem dificuldade em falar, você pode começar a transcrever os seus pensamentos, porque vai te ajudar a organizar isso de uma forma diferente. Então, atividade física, né, uma caminhada, uma corrida, que seja uma academia, uma esteira, e transcrever os seus pensamentos vai te ajudar a desacelerar um pouco. Excelente. Vamos ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta aqui no chat. Teresa agradeceu. E Yolanda comentou que fazer terapia a salvou. Sim, Acredito, né? Porque realmente buscar entender mais sobre si é essencial para a gente poder ficar bem, né, conosco mesmo. A Ana, que havia perguntado sobre a questão do diagnóstico do autismo, ela complementou, né, que o sobrinho dela ele foi diagnosticado com TDAH, mas recentemente também foi diagnosticado com autismo leve, acho que autismo tipo 1. A Maiara Suzatti, ela fez uma pergunta sobre como fazer a respiração, que havia sido mencionada. tá. A respiração você vai, né, no momento de crise. Se você tiver sozinha, né? Vamos falar no sozinho. Se você estiver sozinha, você vai se sentar, você vai virar a sua palma da mão para cima, você vai fechar os seus olhos e você vai por 5 vezes e soltar devagar. E isso por 5 vezes. Não passou? Mais 5. Não passou? Mais 5. É até 15. E vai passar. Ajuda muito. Se você estiver com alguém, você vai segurar na mão dessa pessoa, as duas mãos, né, com essa pessoa, e vocês vão respirar juntas. Recentemente eu estava num local onde uma pessoa começou a chorar e ela não conseguia cessar o choro. E eu vi que ela ia ter uma crise, né, uma hiperventilação, e eu fui, né? E ali eu fui, e ela conseguiu se acalmar junto comigo na respiração. E o abraço, gente, não sei se vocês já ouviram falar,
Mas o abraço apertado, ele diminui a crise de ansiedade, porque o nosso sistema nervoso parasimpático, ele estabiliza e a crise passa. É interessante como algo que está intrínseco em nós e muitas vezes passa despercebido que pode estar auxiliando, né, em situações como ansiedade, porque respirar é natural Sim. Uhum. e tomar consciência disso, né, como auxílio é poderoso. Maiara agradeceu. É, aqui a gente tem também algumas outras contribuições de alguns alunos. Eu queria abrir para mais uma última pergunta. Se alguém tiver alguma questão para poder estar levantando, que a gente já parte também para o encerramento. Eu sei que tem alguns alunos que também em breve vão começar as aulas. Alguém tem mais uma última pergunta que a gente possa fazer? Fábio Ramos. Fábio levantou a mão. Fábio, fica à vontade se quiser estar liberando a câmera, o áudio para poder perguntar. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, inclusive eu tenho um filho, tem 12 anos, e ele é autista, e eu tenho uma menina também, conviveu com um casal. Eu queria saber se teria como eu compartilhar para minha esposa o vídeo de hoje, que para mim foi um exemplo, a respiração, igual você falou, a gente faz com meu filho que tem autismo, nas crises deles, né? A minha menina, por ter mais ciúmes também, ela não aceita muito. E sobre isso, eu gostaria, se pudesse estar disponível, para mim estar encaminhando para minha esposa também esse excesso de tela também, porque aí ela fica para um lado, ele fica para o outro, então o pessoal de hoje em dia, as crianças, né, de hoje em dia, vive mais no celular do que brincando, né? Sim. Doutora, quanto à parte técnica, se me permite mencionar, né, a transmissão de forma geral nós gravamos até mesmo por questão da própria universidade, né, para que a gente possa disponibilizar. Então, posterior, o aluno conseguiria ter acesso, mas fique à vontade para poder complementar, porque eu achei bem interessante também o comentário. Pode, por mim, compartilhar com a esposa dele o vídeo, né? Foi isso que ele perguntou? Isso mesmo. Ah, Ele sim, tudo informou bem. que foi bem interessante para ele e que foi válido. Uhum. Não, tudo bem. A questão do. Ele fez o comentário que ele tem uma filha, né? Que a filha tem um pouco de ciúmes. E é extremamente normal, gente. Porque quando a gente tem né, dois filhos e um desses filhos ele necessita de uma atenção maior, ele necessita de um cuidado maior, é óbvio que esse outro filho vai ter ciúmes, né? O que a gente precisa fazer com que ele entenda, né? O que você precisa fazer com que a sua filha entenda é que vocês a amam, né? Que vocês se preocupam com ela, que vocês a amam, precisa dar atenção, precisa ter um momento, às vezes, mais íntimo com ela, né? Para que ela não se sinta excluída, para que ela não se sinta esquecida. Eu sei que o seu filho demanda mais tempo e mais cuidado, mas ela também precisa sentir esse afeto da parte de vocês. Não que vocês não façam, não é isso que eu estou dizendo, mas às vezes para ela isso não está tão claro. Então, de repente, passar para ela isso de uma outra forma, para que ela entenda que ela também é amada, é muito importante. Perfeito, doutora. Espero que tenha respondido. Fábio, muito obrigado também pela sua pergunta. E nós vamos, então, caminhar agora para o encerramento da nossa Masterclass. Gostaria de agradecer a presença de todos os alunos, né, que ficaram até então. Agradecer ao conteúdo riquíssimo, doutora, que foi compartilhado, tá, por você. E antes de encerrarmos, eu gostaria de dizer aqui que você que se identificou com a doutora Michele, gostaria de estar realizando um atendimento, um acompanhamento que é tão precioso, é tão válido para o nosso desenvolvimento pessoal, tá? Ela está disponível para atendimento dentro da nossa plataforma de saúde, que é a Diana. Então, você pode tanto entrar em contato com a nossa equipe, que nós fazemos a intermediação para o direcionamento ao acompanhamento com ela, quanto entrar em contato diretamente com ela, também foi deixado no slide inicial um telefone de contato, tá? E também gostaria de dizer aqui, aproveitando para os alunos que estão conosco na chamada,
como tem alguns alunos que não necessariamente são do nosso polo em São José do Rio Preto, foi enviado uma lista de presença aqui no chat, para você poder preencher, tá? E essa lista de presença, ela é a responsável por depois disponibilizar o certificado para você. Então, é muito importante que você preencha essa lista de presença, confirmando que você esteve aqui hoje até o final, tá? E além dessa questão do certificado que vocês vão estar recebendo, nós também estamos disponibilizando aqui uma porcentagem de desconto para você que precisa de ajuda para atividades de extensão, assinando o Ejuve, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando o link da plataforma do Ejuve, que é uma consultoria de extensão daqui da Uniacel de São José do Rio Preto, para auxiliar você, aluno de outros polos que precisam de ajuda para as atividades de extensão, tá? Eu estou pedindo para que a Isadora também envie aqui no nosso chat. Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá? Foi riquíssimo a troca, o compartilhamento das informações que foi feitas aqui. Alguém aqui, pessoal, deseja que a doutora Michele volte com outros assuntos, com outros temas? Deixa para a gente aqui no chat para poder receber todo esse carinho de vocês também. Eu tenho certeza que fez muito bem para todos, né? De forma geral. Eu que agradeço. Queria só fazer uma observação sobre o Setembro Amarelo, né? Existe um número 188, Centro de Valorização da Vida, número 188, que as pessoas em crise, né? Pessoas que estão ali pensando em suicídio, pensando em se cortar ou algo assim, elas ligam nesse número e elas são atendidas por um profissional 24 horas, e ali eles dão apoio e suporte para que essa pessoa não cometa o suicídio. Então, chama CVV, Centro de Valorização da Vida, tá? 188. E agradecer, muito obrigada, né, pelas perguntas. Queria ter respondido mais, mas eu sei que também tenho tempo, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade eu volto com alguma outra demanda, algum outro assunto, e a gente conversa mais, tá bom? E não Com certeza. desistam. Muito importante. Com certeza aí, por parte de todos os alunos aqui pelos comentários, eles querem você de volta, sim, com cada vez mais assuntos, inclusive com esse assunto a respeito da saúde mental. Tá? Ótimo. E agradeço, então, a presença de cada um. Vamos estar encerrando por aqui a nossa transmissão. No chat, vocês acompanhem tanto o link da inscrição, quanto o link dos bônus e das promoções que foram aqui faladas, e a disponibilidade do atendimento também da doutora Michele. Tudo bem? Ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.